Olá, vim aqui conversar um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Aqui é a parte 2, fazendo um breve resumo de cabeça, espontâneo, frisar uns pontos principais. Na verdade, a Primeira Guerra Mundial não tem muito o que falar, eu acho que no primeiro vídeo está bem resumado, aqui o Google diz, né? Então não tem problema isso, está bastante resumido. É basicamente isso. Eu ia tratar alguns aspectos, uma opinião, umas recomendações de estudo também, né, algumas percepções. Então, fazer um breve resumo de volta da Primeira Guerra Mundial. Nada nada mais é do que aconteceu. Vou desligar aqui para ter o efeito mais bom. Então, a Primeira Guerra Mundial é o que eu disse. Ó, eu vou fazer um breve resumo de cabeça aqui. A guerra ali na Europa, então a Primeira Guerra Mundial. Vale ressaltar quando o Brasil quis entrar na guerra ou entrou na guerra, estava transportando tipo café, tipo marítimo, e os alemães parece atacaram o barco e aí a partir daí que o Brasil entrou na guerra, na Primeira Guerra Mundial, não mandar soldados para lá. Porém, a Primeira Guerra Mundial, que basicamente aconteceu na Europa e no Oriente Médio. O mapa, o mapa geopolítico, geográfico da Europa mudou completamente tudo na Europa. Então, tem essas características, repartilha de país, que dá problema até hoje, o caso de Israel, a Palestina, a questão palestina. Então, todos os mapas partiu por aí, né? Então, a Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu? A Primeira Guerra Mundial, o começo desse século, que é 100 anos, foi reflete de umas guerras anteriores a elas também. Então, 1800 também pode ser, então um pouquinho mais velho. Então, o que aconteceu basicamente? A Alemanha tinha muitas colônias, a Inglaterra era um dos que mais tinha colônia no mundo, e isso, tanto a Revolução Industrial, muito rica, também a França muito rica. Bom, os caras que mandavam praticamente no mundo todo, não existia China, Japão nem nada. Então, as colônias tinham essas características e, e a Alemanha queria crescer um pouco mais. Queria também mais colônias. Então, espera aí, tu, agora não. Respondendo aqui. Então, então, a Alemanha queria um pouco mais sobre ter mais território e mais poder econômico dentro do seu país. E com a disputa X com a Inglaterra, que era o grande império do mundo. Então, X. Então, é a Primeira Guerra Mundial, o conflito se deu por sim, por busca de interesse de poder econômico, mapa, também geograficamente. Então, tem essas características. Então, a Alemanha, enfim, e também busca de colônia. E isso. Então, a característica deu isso e também guerras anteriores, como Guerra Franco-Prussiana, querendo revanchismo, a parte dos franceses, aquelas várias guerras até se criar a Alemanha, né? Os Bill Marx naquelas guerras anteriores. Então, conquistou uma parte um pouco da França, a Sarça-Lorena, e, e os caras queriam meio guerra também, por causa das guerras anteriores, antes do século XX, literalmente. Então, dada a circunstância, foi isso, tanto a revanchismo sobre as guerras, conquista de território, colônias e poder econômico.
Sendo que o século XX, ali basicamente, a questão científica, tecnológica estava pujante, ali o século XX, a tecnologia em si imensa. Até então criou o submarino. Até hoje é uma ciência sofisticadíssima. Até hoje nós não conseguimos entender o submarino. Imagina o século XX, no começo. Então, Paris chamava a Belle Époque, a cidade de luz, que nem existia muito luz e começou a ter luz na cidade, chamava até algumas piadas de comentaristas que Deus morava na França, que as piadas tudo. Então, ali na Belle Époque, famosa Belle Époque. Então, aí essa tecnológica e a ciência estava pujante na Europa toda, ponto. Vale frisar, parar, quem estuda química, biologia, alguma ciência da medicina, você fica sempre parado na Primeira Guerra Mundial ali, no século XX ali, naquele período, porque várias pessoas, aí você começa a lembrar, pô, até aqui cara que fez aquilo, pô, que legal e tal, aqui, vários cientistas, acho que tem documentários até hoje, no Brasil também tem cientista que criou vacina, que viajou na Amazônia, e esse cientista nem é muito lembrado assim em mente, mas sempre a pessoa que estuda fala, pô, tem aqui cara, não, que legal, tem uma lista assim enorme. Então, sempre a pessoa fica parada ali no século XX, várias coisas, o avanço da medicina, né? Até hoje em dia tem texto enorme sobre isso. Vale ressaltar também o Albert Einstein, né? Que era alemão, aquilo tudo que os professores dele era mente assim, brilhante da época que criou o gás mostarda, esse cara super intelectual da Alemanha, professores de Einstein, sei lá, criou várias coisas e ele meio contra ali. É o Albert Einstein, que ele participou, tipo assim, do período da Primeira Guerra e na Segunda também, e depois morreu. Então, essa várias características científicas nessa época. Pois bem, então a guerra começou em 1900 e tantos pela a região próxima ao Oriente Médio, que que conquistava, tinha muitos impérios e blá blá blá. E a morte do Ferdinand com a sua esposa, quando ele tomou o tiro, ele falou assim: não doeu nada. E morreu porque ele estava ali no vários impérios ali na região báltica, que se chama próximo ao Oriente Médio, né? Tinha vários impérios e o cara lá, sérvio, né, odiava o nacionalismo deles e não queria um imperialista ali, né? E acabou matando, eu acho que depois ele foi morto também, né? E matou o Fernandinho do Império lá, da Áustro-Húngaro, eu acho. E a Alemanha era amigo dos caras, falava, vamos cobrar revanchismo. Basicamente, se parar para pensar, é sempre os impérios ali se juntou basicamente com a Alemanha tudo. A Alemanha se considera tipo um império alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano no Oriente Médio todo, manda tudo. E X contra o outro império que era da Rússia e Inglaterra. Então a Alemanha entrou em guerra ali, por causa daquelas regiões ali, entrou na Bélgica, aquela guerra no Oriente Médio, bom, e acabou a guerra. Fez um bocado de coisa ali na Europa e voltando no Oriente Médio, refigurando ali o mapa geopolítico, o mapa ali do Oriente Médio. Tem a famosa guerra aqui filme Arábias, Guerra Arábias, que o Steven Spielberg gostou muito. E Steven Spielberg gostou muito e influenciou os filmes dele, Indiana Jones, então, esse período aí, é esse cara famoso é, do, do, do Spielberg. E temos um tempo recente, vários intelectuais, tipo, para ser intelectual, eles tinham que conhecer muito bem a Primeira Guerra Mundial.
Então, acho que várias pessoas beberam da fonte ali de literatura a partir da Primeira Guerra Mundial. Até uns políticos comentaristas Twitter, comentarista falava nada de novo no front, referindo ao livro, né? Sai, gatinho! Tô de mola. Então, basicamente isso. Então, a Primeira Guerra Mundial tanto influenciou a literatura, o Steven Spielberg, o maior filme assim, considerado, né? Então, a partir daí, criou e também, em tese prática, refigurou ali o mapa do Oriente Médio, a questão de Israel, Palestina, começou a cortar ali as partilhas, né? Que era comandado pelo Império Otomano, eu acho. Então, ponto. Oriente Médio. Ali na Europa aconteceu gás de mostarda, é tipo um gás joga e a pessoa se derrete. Máquina militar, tanque de guerra, os tanques de guerra, que esse parlamento gigante, os tanques, os aviões, começou a criar os aviões de larga escala, começou dos aviões ali na Primeira Guerra Mundial, que criou o conceito de aviação, né, praticamente, vários aviões bons, o tanque, gás de mostarda e as trincheiras, porque o poder militar tecnológico estava muito robusto, matava muita gente e os pessoal queria já ficar meio entrincheirada e tinha ratos, né? O corpo decompondo, aquelas barbaridades da guerra. Então, o cara atacava um míssil lá, uma bomba, matava 20 mil negros. Então, coisa recente que isso eu não sei muito, de guerra militar, a primeira coisa da história é que os soldados ficam entrincheirados ali, né? Então, é um momento épico, tanto momento épico da guerra militar. Então, a partir daí, ponto. A Alemanha estava quase perdendo, quase chegou na França, perdeu, e os generais não queriam recusar e acabou aceitando os termos, que foi ali próximo. Nesse período também ganhou a Revolução Russa de 17, famosa Revolução Russa, um período mais importante da história. E os russos também saíram da guerra, saiu também de um império, que era um império, a família do imperador saiu, blá blá blá. Então, os países começaram a ficar muito ricos, a proposta humilhante da Alemanha, que depois foi o grande principal causa da Segunda Guerra Mundial, e foi basicamente isso a Primeira Guerra Mundial. O Tratado humilhante, depois o Tratado de Wilson, Organizações das Nações, que é a ONU, e lá para frente a Alemanha achou absurdo, tanto territorialmente, quebrou a Alemanha toda, e depois teve a crise econômica, né? E o mesmo tratado que foi proposto na Primeira Guerra Mundial, em um trem, né? A Alemanha com as França foi o mesmo local que Hitler assinou o tratado de rendições dos franceses. Então, o mesmo o trem que ali, eu acho, preço da Alemanha, sei lá, e também é o mesmo lugar que Hitler assinou um tratado, porque era tão humilhante nesse termo que o Hitler também conquistou a França. E na Primeira Guerra Mundial, os alemães não conquistaram aquele território e não deu o que não deu na Segunda Guerra Mundial, por causa dessas questões, mapas geográficos. Então, basicamente isso, né? O que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Umas recomendações tem Alberto Diniz, né, o belíssimo jornalismo, que tem um documentário sobre 100 anos de guerra, é um clássico, eu acho. Tem a literatura de Nada de Novo no Front, que o Goebbels criticou, o ministro de Hitler, né, criticou porque era anti-guerra, né,
mostra os tratados ali realistas da guerra. Tem um livro e tem esse filme da Netflix também de agora, né? Sobre Nada de Novo no Front. Então tem essas recomendações. Deixa eu ver. Tem um documentário também, eu acho, do History, esse canal, que tem belos, conta a história toda sobre a Primeira Guerra Mundial, um clássico também. Então é isso, vou deixar o vídeo assim. Espero que goste. Se inscreve, dá o like no meu canal. Obrigado.